Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que hoje eu estou aqui para partilhar com vocês um pouco, do que me foi pedido nesse retiro de vocês. Tem como um tema hoje, o nosso momento, a esperança encarnada na vida comunitária. Achei um tema bem sugestivo até pelo movimento, da igreja. A gente vê aí o nosso Papa nos lançando nessa dimensão de esperança. Então, nós vamos partilhar um pouco sobre isso. E é muito importante eu dizer para vocês que o tempo que eu vou dar falando vai ser menos, Vai ser menos não porque eu não tenha preparado muita coisa, mas porque quando eu me colocava diante de Deus, Deus me pedia para que eu conduzisse vocês para uma atividade, comunitária. Que vocês fizessem logo depois dessa motivação, esse momento. Então, vamos lá. O que eu teria para partilhar com vocês, e aqui sem nenhuma pretensão de ensinar alguma coisa, mas, sobretudo, relembrar o que nós somos chamados a viver. A esperança encarnada na vida comunitária. Então, nós vamos partir dos princípios que a nossa fé ensina, no pensamento de São Tomás. Eu vou falar um pouco dessa questão do tipo de esperança que somos chamados a viver, do tipo de certeza que dá característica à esperança, à verdadeira esperança. E depois vou linkar com a vida concreta, na dimensão comunitária. Então, irmãos, primeiro que a esperança, a gente sabe que é uma virtude teologal. Nós sabemos que é uma virtude teologal. E toda virtude teologal, ela é uma ajuda divina. Não só porque não temos em nós mesmos força e capacidade suficiente de viver a dimensão dessa virtude, mas também por característica própria dela. Porque a esperança, meus queridos irmãos, para que ela seja verdadeira, para que ela seja concreta, no sentido de virtude em si mesma, ela é caracterizada por esperar um outro. Esperar um outro. E não somente por mim mesmo. É próprio da esperança deixar-se esperar. É próprio da esperança nos colocar numa posição de espera por esse outro. E qual é o bem esperado? Qual é o bem esperado? É a mudança dessa pessoa? Qual é o bem esperado? E aí a gente parte para a definição e a característica mais verdadeira de todo bem. Qual é a característica verdadeira de todo bem? É Deus. Então, o bem esperado é Deus. O bem esperado na vida comunitária é Deus. O maior bem esperado na vida de cada irmão é Deus. Porque a esperança como paixão, como movimento passional, ela se limita à espera numa dimensão de expectativas sobre o outro. Expectativas que aquela pessoa, ela devolva aquilo que eu acredito ser justo que ela devolva na vida comunitária. Porém, essa expectativa, ela ainda é passional. Ela está no limite da parte sensível do homem.
ela ainda está no limite daquela dimensão concupiscível do homem, né? Da sensibilidade, né? Tanto externa como interna, do mundo sensível dentro das faculdades humanas. E a esperança que nós somos chamados a viver não é essa. Somos chamados a viver uma esperança que vai para além disso. A palavra, né, esperar, ela tem uma etimologia bem curiosa, porque ab alio extare, né? E o que significa? De outro, esperar do outro. Vocês viram? De outro, desse que tá aí do seu lado. Esperar de outro. Ele lança numa dimensão muito maior. Claro que essa pessoa, claro que essa dimensão daqui desse mundo mediano, nesse mundo aqui que media todas as coisas a Deus, dessa dimensão comunitária de todos os dias, que media essa dimensão para Deus, ela vai ser exatamente esse outro lugar que eu passo para que eu chegue a esperar um outro. Então, é um lado psicológico da gente, né, do ser humano, que nos leva a querer esperar deste ou disto dentro de uma realidade comunitária. Então, o que acontece? Porque trazemos essa dimensão sensível, nós necessitamos dessa ajuda do céu. É a partir da ajuda de Deus que nós vamos passar a esperar esse outro dele, esse auxílio divino. Então, é aí onde se dá uma relação de confiança. A relação de confiança, ela não é dada simplesmente porque estamos alimentando confiança mútua entre nós na vida comunitária. A dimensão de confiança, ela se dá porque, de fato, existe uma relação de confiança com esse outro acima deste. Enquanto auxílio, enquanto aquele que vai me ajudar a tornar possível confiar, a tornar possível esperar. E vejam bem, a gente entra então numa dimensão de caráter muito decisivo. Ninguém cresce na esperança sem confiar. Ninguém cresce na esperança sem essa disposição a alimentar confiança. E é muito interessante porque o ato da esperança, ele só é bom quando ele está fundado e está apoiado na misericórdia de Deus. Quem diz isso é São Tomás de Aquino. O ato da esperança, vou repetir, ele só é bom, ou seja, ele só é real, ele só é inteiro, ele só é verdadeiro quando ele está fundamentado e apoiado, na misericórdia de Deus. Por quê? Porque dentro do nosso limite humano, não dá para esperar quando nos decepcionamos. Porque o homem traz uma dimensão sensível. O homem traz um psíquico emocional que leva ele a frear a questão de esperar pelo outro. E de esperar em um outro
nessa esperança verdadeira, né? Então, trazemos esse limite, e aí é onde a misericórdia divina, ela deve estar presente. Primeiro, uma misericórdia que me esperou, uma misericórdia que me espera, que espera a minha pessoa, uma misericórdia que todos os dias, mesmo que eu não dê aos outros o que é justo dar, como santidade da minha parte, como virtude da minha parte, como combate e lutas da minha parte, como esforços da minha parte, Deus está sendo exatamente comigo o que eu ainda não sou com ninguém. E isso é misericórdia divina. Por isso que o ato da esperança só é bom quando ele está fundamentado nessa esperança e nessa misericórdia, e quando ele está apoiado nessa misericórdia. Porque a misericórdia, nada mais, nada menos, ela é a bondade de Deus que me auxilia. A misericórdia é a bondade de Deus que me auxilia. Então, esperar, viver a esperança também é auxiliar o outro com bondade. Nós damos muitas paixões de nós mesmos aos outros e esquecemos que a bondade, o bem, a bondade é amor, e o amor é uma paixão. O amor é a paixão primeira nas faculdades humanas. Então, o amor, a bondade, deve ser o ato de auxílio àquele que eu preciso esperar na vida comunitária. É uma luta, meus queridos. Ninguém vive a esperança sem lutar. Por que esperar é virtuoso? Esperar um outro e o outro. Por que esperar? Porque a firmeza e a direção, ela é própria da virtude da esperança. A esperança, ela é firme. A esperança, ela aponta uma direção. Não é só um atozinho qualquer. Então, a firmeza e a direção são características da esperança. Por isso que, em relação ao outro, eu preciso ter esse ato firme direcionado. Um ato firme direcionado. Porque é próprio da esperança, firmeza e direção. E o poder esperar e conseguir esperar muitas coisas, em muitas circunstâncias, não quer dizer que somos virtuosos. Não quer dizer que praticamos essa virtude teologal. A regra para que eu tenha certeza de que o meu ato de esperar é virtuoso, é exatamente a regra de todo bem. E qual é a regra de todo bem? De todo ato bom? Deus. Deus é a regra. A esperança alcança Deus quando esperamos um bem fundamentado no seu auxílio divino. E não um bem fundamentado no meu auxílio, nem um bem fundamentado no que eu espero do outro como auxílio. Gente, vamos rezar. Vamos rezar que a gente está ainda no nível passional das coisas. O nível passional das coisas, em relação à espera, é desgastante.
às vezes desesperador. O que é o desespero? É a falta da esperança. Quando estamos no nível passional da esperança, nos desesperamos. Por quê? Porque as emoções, as paixões, elas são muito fortes, são muito intensas a esse respeito. Mexe muito com a gente. E o que é o desespero, se não querer, não, o dizer eu não consigo mais esperar? E o que seria essa entrega do coração à esperança? Seria esperar Deus do outro. Deus vem por meio desse outro, de qualquer jeito Deus virá por meio dele. Por meio dessa mediação, por meio dessa circunstância, de qualquer jeito Deus virá. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é misericórdia, porque Ele vem, porque Ele escolhe vir. Então, enquanto esperamos algo, auxiliados pela ajuda divina, então é aí que nossa esperança alcança Deus. Por isso que o bem, por isso que fundamentados nessa misericórdia, em Deus, o bem maior, nós podemos dizer que é o fundamento de toda virtude. E quem espera tem Deus. Meus irmãos, quem espera tem Deus. Mas atenção, quem espera tem Deus, mas não o possui ainda. Não o possui. Por que não o possui? Isso traz uma dor. Isso provoca uma dor na alma. Quem espera tem Deus, mas não o possui. Por quê? Porque nesse hoje, nesse agora, eu conto com o auxílio divino. Porque eu conto com o auxílio divino nesse hoje, na vida comunitária. E no agora, eu tenho Deus. Porque eu conto com esse auxílio hoje. Desde as laudes, café, laudes, o cotidiano, esses relacionamentos na vida comunitária, essa vida de oferta na missão, na evangelização. Meus queridos, nós devemos contar com o auxílio divino, porque é dessa forma que nós, de fato, temos Deus. Agora, possuir Deus, nós só vamos possuí-lo caminhando para essa espera de um outro por meio disto. Nós vamos possuindo até possuir completamente Deus. E meus queridos irmãos, eu gostaria de direcionar vocês a cada um. Vai agora, né, neste momento, sair em silêncio. Se não nesse momento, aí quem está dirigindo o retiro, a formação comunitária, pode muito bem direcionar o momento oportuno, tá? Fiquem livres. Mas cada um vai sair e vai se fazer a indagação, a provocação necessária. O que eu espero da vida comunitária? O que eu tenho esperado do fulano, do cicrano, do beltrano, de mim mesmo? O que eu tenho esperado na minha vida missionária? Como tem sido a minha postura de espera? Em que nível estou passional? E qual é, e aqui é a mais importante, qual é o passo? O compromisso que eu vou fazer com Deus
para que eu viva a verdadeira esperança. Porque o tipo de certeza que caracteriza essa verdadeira esperança é a certeza de receber Deus por meio do que eu espero. Receber Deus. Receber o fundamento de todo bem. E também nós vamos nos colocar diante de Deus e nos fazermos também a pergunta seguinte: se a esperança também é essa misericórdia de Deus que eu recebo, como tem sido minha relação de bondade em relação aos meus irmãos no cotidiano da minha vida comunitária. Então é isso, irmãos. Eu poderia aqui falar muito mais, mas eu acredito que como a esperança nos lança em receber Deus, recebam Deus nesse deserto, porque Ele espera por vós. Deus abençoe. Estou rezando por vocês nesse dia. Shalom.